seria o primeiro título do Rogério Ceni como técnico. Na minha visão, o maior jogador da história do clube, agora se consagrando como um treinador. Um tetracampeonato estadual, né? Contando Fortaleza, Flamengo e agora o São Paulo. Tem um pouco disso rondando o clima desse jogo, Viduto? Eu só quero, antes de mais nada, pedir desculpa à academia, tá? Porque tapas ao vivo estão dando problema esses dias. Então já desculpa a academia, desculpa o Eduardo, tá? Não há agressão, é um tapa de amor. Foi o Igor que mandou. É um tapa de carinho. Bom que tá gravado, tá gravado. Mas vamos falar um pouquinho desse São Paulo, né? O São Paulo não vai ter o apoio da sua torcida, como vocês falaram, mas vai ter um pré-apoio da torcida, porque amanhã, né, esse sábado, 10 horas da manhã, vai fazer um treino aberto no Morumbi, aberto para a torcida, então vai lá receber uma última energia. São Paulo que está muito confiante para essa final, claro, por causa além do resultado, mas pelo futebol apresentado no primeiro jogo. Se uma coisa que assim é geral entre comentaristas, torcedores, né, jornalistas que cobrem o São Paulo é que o futebol, se o futebol que o São Paulo apresenta não é brilhante, ele está compensando muito na energia, na intensidade, que é a palavra mais usada hoje em dia, né? Os jogadores realmente com uma marcação muito em cima, e isso também, claro, vem por conta dos garotos, vários garotos que ganharam vaga nesse time e não saem mais, ganharam a vaga com o Rogério Ceni. É o caso do Rodrigo Nestor, é o caso também do Pablo Maia, do Diego Costa na zaga, o Wellington fez a primeira partida da final como titular na lateral esquerda. Mas a gente até tinha algumas dúvidas. Será que o Rogério mexe em alguma coisa? O Arboleda, por exemplo, o zagueiro equatoriano, ele não pôde jogar a partida de ida da final porque estava servindo a sua seleção. E aí ele devia ter treinado ontem, mas eu acho que ele resolveu essa dúvida que nós tínhamos porque ele fez o favor de não treinar, não apareceu, faltou ao treino de ontem do São Paulo, pré-final, né? Não apareceu, não justificou, foi multado. Então a tendência por conta disso é que o São Paulo, né, pelo menos na defesa, mantenha mesmo Diego Costa e o Léo como os zagueiros e o Wellington seja mantido também na lateral esquerda. E a gente pensando aqui, outra coisa que o Rogério poderia mudar, né? Como o Palmeiras deve sair mais para o ataque, será que ele mexeria na frente? Óbvio, o Caleri fica, porque fez 2 gols, tá numa fase impressionante, fez gols em todos os clássicos, mas, de repente, tirar o Éder, colocar o Marquinhos, mais um garoto vindo de Cotia, formado no São Paulo e que pode dar muita velocidade nos contra-ataques nesse jogo. A gente imagina que vai ser o mesmo time, viu? Assim, no bolão que a gente faz aqui, tem bolão de grupo da Copa, no bolão das escalações, a gente imagina que o São Paulo o Rogério Ceni vai usar exatamente a mesma escalação, mas é uma possibilidade, de repente, colocar um atacante mais rápido para forçar esse contra-ataque, ter mais opções de contra-ataque nesse jogo, já que o Palmeiras não tem outra escolha a não ser ir para a partida, tem que ir para o jogo, tem que jogar em cima do São Paulo, porque tem uma diferença bem grande para reverter. Então eu já estou fazendo isso, fiz contra o Palmeiras, vou fazer no São Paulo também, quase a mesma pergunta. E aí, Lino, Grafa, vocês fariam um time mais rápido? Tem o que mexer? Ou do jeitinho que deu certo no primeiro jogo, é melhor? Em time que está ganhando, né, não se mexe? A pergunta é essa mesmo, Viduto, vou passar ela para o Lino também, mas só para um destaque, Viduto, né, da informação que você trouxe, do Arboleda, né, cara, assim, que momento. Não dá, né? Mais uma vez, né, do Arboleda. A gente não está entrando aqui no mérito do campo, porque o Arboleda é um bom jogador. Durante um tempo foi o grande jogador da defesa do São Paulo. Não consegue ter sequência, né? O Arboleda está sempre envolvido no problema de bastidor. E nesse momento o São Paulo está envolvido numa decisão que não precisava de mais um problema. Enfim, o Arboleda saindo do tom. E foi muito criticado pelo torcedor do São Paulo nas redes sociais. E é um cara reincidente, né? A gente está vendo o Arboleda passar por um problema fora, extracampo, pela primeira vez. Então, a nota baixa aí do São Paulo que tem essa vantagem, Lino. E a pergunta é essa do Viduto, né? Quando a gente imaginou o início da decisão, né, ninguém com vantagem no placar, era um time do São Paulo. Agora, com essa vantagem de 2 gols, e o Rogério, nesse jogo de xadrez interessantíssimo com o Abel Ferreira, acredita em mudança, tá mais o bolão da redação de São Paulo, que deve ser o mesmo time. Qual que é a ideia para o jogo de domingo? Quando o Viduto estava falando sobre as possibilidades, o primeiro nome que me veio também foi o do Marquinhos, né? Como escape de velocidade. Mas eu não sei se esse vai ser o jogo do São Paulo. São Paulo precisa de força defensiva também, de bons bloqueios. Ele pode pensar no Nicão, que é um tiro maravilhoso de média distância.
que o time do Palmeiras deve dar esse tipo de jogada em sobra de espaço, porque vai marcar um pouco mais à frente para a equipe do São Paulo. O Luciano é um cara que logo tem que entrar nesse time, a hora que ele estiver melhor, a hora que ele se encaixar e o espaço sobrar para ele. Acho que era cara para você pensar também. O ideal era você ter o Rigoni em boa fase, né? Em tese seria o cara para puxar velocidade, para poder fazer apoio também, para ser o jogador mais técnico. Em tese seria o jogador para ser utilizado ali. São Paulo tem bons recursos. Também acho que não muda, mas reconheço no Éder esse cara a ser mudado em breve no time do São Paulo. O Grafite, falando com alguém que entende bastante do riscado, Calleri, o nome da decisão até o momento, 2 gols no jogo de ida, é um cara que a torcida do São Paulo gosta muito. Quando o Palmeiras, um time rico do futebol brasileiro, tem essa carência e vê numa final um camisa 9, um centroavante decidindo, dá aquela invejinha, Grafite, o Palmeiras olha para o São Paulo, pô, por que eu não tenho meu homem-gol? É verdade, né? E olha pro banco, ainda tem Luciano, tem Rigoni ainda, que podem fazer essa função também. Mas é coisas do futebol, né? Coletivamente, o Palmeiras tem um time muito forte também, né? O Rony tá quebrando essa de centroavante ali, apesar dele não ser um jogador definidor que perde muitos gols. Mas quando você vê o Calleri tendo a atuação da maneira que ele teve, né? A atuação de gala, não só pelos gols, mas pela movimentação, pela briga o tempo todo com os defensores do Palmeiras, incomodando bastante e batendo nos caras também. O treinador fica com inveja mesmo, não tem como, né? Um desempenho desse num jogo final, uma atuação dessa aí desperta interesse e desperta a inveja dos outros treinadores, sem sombra de dúvida, né, Benê? E o Calleri joga bola pra caramba, isso aí a gente tá cansado de saber. Agora, viu, doutor, você falou da questão de bolão, né, até da questão da aposta em qual vai ser a escalação. Qual que é o clima em São Paulo, cara, pra essa decisão? Até entre torcidas, né? É uma pena que em São Paulo a gente tem decisão com torcida única, né? Foi assim no Morumbi, Morumbi muito cheio. Isso aí é uma coisa que, né, incomoda, a gente que gosta de futebol incomoda, né? Mas foi assim com o Morumbi cheio, promessa de casa cheia também no Allianz no domingo. Mas como é que tá a movimentação das duas torcidas? A do São Paulo tá muito confiante pela evolução do time, claro, né? O time que tem a vantagem, mas aquele golzinho do Veiga parece ter acendido essa esperança do torcedor do Palmeiras. É exatamente isso, Igor, é exatamente isso. Até o 3-0 ali, já tinha São Paulino gritando campeão, já brincando, falando, não, já dá pra ir trabalhar na quinta-feira com faixa e tudo mais. O golzinho, tá todo mundo tratando como em aberto. Claro, o São Paulino tá confiante, a maioria dizendo que dá sim pra ganhar, mas o gol do Rafael Veiga, com o desvio no Calleri, sempre tocando no Calleri, ele trouxe essa esperança. E porque, claro, né, o São Paulo é um time que brigou pra não cair em 2021, são poucos jogadores contratados, né, e muitos jogadores subindo da base, então ainda é um time em formação, que começou muito mal o Paulistão, contra um Palmeiras bicampeão da América, que fez uma partidaça contra o Chelsea na final do Mundial, ali de igual para igual, levando até a prorrogação. Então, eu não vi ainda nenhum São Paulino assim falando, não, é nosso, já pode ter certeza, não dá. Então, há muito respeito, assim, dos dois lados. O palmeirense se apegando a esse gol, falando, não, o gol do título foi do Calleri sim, mas na verdade foi o desvio do Calleri. E o São Paulino falando que sabe que tem uma vantagem muito boa, mas olha, o geral, assim, a maior parte das pessoas que a gente ouve falando, fala que tá em aberto mesmo. É incrível, né? Um time ganhando de 3-1, mas tem que respeitar uma equipe que ganhou 2 vezes seguida a Libertadores da América. Tem que ser muito respeitada e é com muito respeito que tá sendo tratado esse clássico aqui, a final de domingo, viu? A prudência do torcedor nesse momento, né, Gordo? É pra não gritar gol antes, sabe essas coisas? Esperando o apito final, derradeiro do campeonato. O momento do Palmeiras também. O Palmeiras tá com um Claro, timaço, sem coletivo, ajeitado aí com o Abel e essa evolução do Rogério. Domingo, às 16 horas, Popular 4 horas tem um da outro tarde. fator, né? O Palmeiras tinha sofrido 4 gols no Campeonato Paulista. E aí o São Paulo conseguiu fazer 3 em uma noite, mas é difícil fazer gol no Palmeiras e ainda mais jogando em casa, né? A gente deu o número agora há pouco, em 9 jogos, 9 vitórias, 16 gols feitos, só 2 sofridos em 9 jogos. Então, São Paulo sabe que é uma pedreira. Time muito organizado, 4 horas da tarde é o tira-tema, é a decisão aí do Paulistão com transmissão do Premier. Vou me despedir do Vidoto, só que antes eu queria só perguntar pro Grafo, porque o jogo vai ser no Allianz, né? E quase não foi no Allianz por causa de um show do Maroon 5. Ô, Grafite, você é um fã do Maroon 5? Ô, Igor, eu não conheço nem a música dos caras, velho. Você tá de DJ, eu falo pra você soltar pra gente, ó. O Maroon 5 tá sem moral nenhuma, porque o Palmeiras nunca tinha ouvido falar do Maroon 5.
E o Grafa também não o é. Lino eu sei que coloca Tem que ser o um Maroon show 5 do- pra planta e pras crianças. Fala, Grafa. Se fosse um show dos Racionais, Emicida, Aí sim. assim, Criolo, eu até aceitava no Uma dancinha de machixe, né? Um machistinho ali no Allianz. É. Ih, Olha lá. é. Tchau pro Vidor. Minoto, tamo junto. Vai treinar na dança do Obrigado, machixe rapaziada. aí que o Grafa vai te passar umas lições. Tamo junto, hein? Me manda no WhatsApp, viu, por favor, Grafa. Vai ser linda. Imagina a aula do professor Grafite de machixe. A lição do para o dia é Fernando Vidor. rebeleixo. Dança rebeleixo pra frente, pra trás. Ô, Grafa, Lino, chegou o momento do programa, são 6 horas e 12 minutos. Boa noite pra você que tá com a gente até agora, meu guerreiro, minha guerreira, que não desligaram. Tem chão não ainda trocaram pela de canal. frente, fica aí. Vamos seguir, hein? Vamos seguir, que esse é sexta-feira, daqui a pouco vocês vão tomar água tônica. Agora é o momento, Você vai tomar, não? é claro, agora é o momento que é o seguinte, a gente tá com 2 comentaristas aqui. Agora, fica claro que a gente tem uma preferência por um dos dois, né? Porque a gente vai colocar só um no enrascado. Ah, sim. Só o Grafite. Lino, tamo junto, Oi. hein? Tamo O Lino junto. vai ser o universitário, ajuda Ô, o universitário. Lino, não, você fica, Lino. Você fica. Você fica pra rir do Grafite com a gente. É, se E quiser ser ajudar ou atrapalhar. uma ajuda aí pro Grafite, caso ele né, vá gritar o seu nome. É o seguinte, temos decisões dos estaduais, ô Grafa. Cada estadual você vai ter um desafio, uma pergunta que você tem que acertar com a Valendo resposta. o valor de nada. Nada, né? Uma dança de machiste grátis, uma aula Com ao Igor e com fim- Magno. Ao fim de abril, eu e o Magno e Grafite na aula de machiste. É o seguinte, bota a pergunta na tela. Grafite, quero testar o seu conhecimento. Quem é o artilheiro do Campeonato Paulista no momento? Com 9 gols. A. Adriano. B. Ronaldo. C. Romário. D. Kaká. Quem fez as alternativas é um absurdo. Ô, Grafa, qual é? O artilheiro do Campeonato Paulista no momento, com 9 gols. Isso. Eu juro que tá aí. É o Adriano, Ronaldo, Romário ou Kaká? Bom, eu vou botar o Adriano. Mas você tá pensando no imperador? A resposta na Não, tela. mas você tá falando o quê? O- Não, Fala, Grafa. Pode falar. o artilheiro do campeonato é o Caleri, não é? Ei. 9 gols. Rapaz, não tem nem alternativa. Bota na tela pra ver se acertou ou não o Grafite. É. A resposta é B. Ronaldo, atacante da Inter de Limeira. Boa, Grafa. É o- verdade, é verdade. Ah lá, o É Lino pegadinha, sabia. Eu pensei que era tudo pegadinha. O Lino sabia. Lino, pode falar pro Grafa que você sabia. Eu tava nessa dúvida. É Ah, mas verdade. o Grafa não estava longe, que o Cagliari tem 8 e ele deve estar com a bola de cristal dele funcionando aí, que tem mais um jogo. É, pois é. Carlos Eduardo Lino sabe tudo do Paulista.